amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Bom dia com fé, firme, forte e inabalável. Ah, essa expressão é linda demais. Aprendemos isso, né? Aprendemos isso com o pastor Mauro e isso nos estimula. Bom dia com fé firme, forte e inabalável. Não é uma fé qualquer, né? Não é fé em Jesus Cristo, não é isso, mas é a fé de Jesus Cristo. A fé em Jesus, talvez não seja uma fé tão firme assim, mas a fé que você tem, que é a fé de Jesus Cristo, não somente em Jesus, mas a fé de Jesus Cristo, esta sim, é uma fé firme, forte e inabalável. É Ele atuando em você. Não é você olhando simplesmente para Ele, mas é Ele atuando em você. Por isso que você tem a fé de Jesus Cristo. Estarei convosco todos os dias, Ele disse. Estarei convosco, estarei em vós. Estarei convosco e em vós. Enviei o Consolador, que é o Espírito Santo. É Ele morando em você. No princípio, Deus sobre nós. Velho Testamento. Quando ele veio, ele era Emanuel. Quando Jesus veio, ele era Emanuel, quer dizer, traduzido, Deus conosco. Então, antes era Deus sobre nós. Depois, Deus conosco. A primeira vinda de Jesus Cristo. Depois que ele morreu na cruz do Calvário e se foi, ele prometeu, ele deixou a promessa do Consolador, o Espírito Santo. Aí agora era Deus em nós. Você conseguiu compreender isso? Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Por isso que você tem fé firme, forte e inabalável. Por isso que você tem a fé de Jesus Cristo. Amém? Isso é lindo demais, irmãos. Isso estimula o nosso dia, né? Vamos continuar. Vamos continuar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Estamos estacionados aqui por alguns dias, né? Vamos ver até quando. É bom comer destas coisas, né? Alguém perguntou, quando o profeta pregou a mensagem falando de Jó nas cinzas, alguém perguntou para o profeta: irmão Brano, até quando você vai deixar Jó nas cinzas? Ele diz: enquanto Deus estiver abençoando com Jó na cinza, Jó vai ficar nas cinzas, né? Eu tenho sido abençoado, irmãos, com esta escritura. Eu penso que Deus está te abençoando também. Então vamos romper mais um pouco aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8 e 9. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. É uma mensagem muito forte para nós obreiros, né? Como já dissemos aqui no culto anterior, não podemos utilizar este meio de comunicação para falar simplesmente para preencher o tempo ou para usar palavras bonitas aqui. Não.
nós vamos utilizar este meio de comunicação, este canal, a internet, para falar algo que vem do Senhor, para pronunciar a palavra de Deus, algo que é inteligível, né? O som da trombeta, se não for para nós, não serve. E os filhos de Deus, as pessoas reveladas por Deus para ouvir, as pessoas chamadas, aqueles que têm o chamado de Deus para ouvir, eles não ouvem qualquer coisa. Não é qualquer coisa que serve para ouvir. Aquele irmão que pode ouvir o culto doméstico, mas liga lá e aí vai passando, né? Vai emendando. Aquele irmão que ouve um rádio, aí ouve o programa de rádio e depois que termina entra outro programa e entra outro e vai ouvindo, né? Ouço o programa de rádio porque eu ligo o rádio cedo, desligo à noite. E aí, ao meio do tempo, aí passa o programa. Não. Os filhos de Deus não ouvem qualquer coisa. Os filhos de Deus são seletivos. Podemos usar esse termo. São seletivos. Eles conseguem selecionar o que pode e o que não pode ser ouvido, né? A fé vem pelo ouvir. Se você ouve coisas erradas, a sua fé vai estar ancorada em coisas erradas. A sua fé vai estar frágil. Mas como começamos este culto, a sua fé é firme, forte e inabalável, porque você ouve o som certo. Porque já há muitos anos você tem ouvido, você tem nutrido a sua alma com coisas certas, né? Você tem reconhecido o seu chamado para ouvir a mensagem da hora, a mensagem de Deus. Aqui na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, Moisés, parágrafo 96, Moisés, ele reconheceu o seu dia e sua chamada. Irmãos, o que precisamos mesmo é reconhecer este som, reconhecer o dia, reconhecer o nosso chamado. Como já dissemos também, isso não é só para pastor, evangelista, cada um tem o seu chamado. E vamos lembrar do que o profeta de Deus diz na mensagem Conferências, parágrafo 150, ali em diante, mais ou menos. Ele diz assim: se você não reconhecer o seu chamado, você se tornará um miserável pelo resto dos seus dias. Você quer se tornar um miserável? Não, de forma alguma. De forma alguma. Nós reconhecemos, nós amamos, ouvimos e somos abençoados por isso. Moisés, ele reconheceu seu dia e sua chamada quando viu a promessa da palavra de Deus vindicada para aquele dia. Ele soube então e concluiu que ele era o que era para ele fazer. Ele reconheceu, ele concluiu o que ele era e o que era para ele fazer através da palavra prometida. Se você não reconhecer a palavra de Deus, se você não reconhecer o som da trombeta, se você não reconhecer que é Deus te falando através da palavra de Deus, você nem sequer pode reconhecer quem você é. Sabia disso? Isso é profundo, irmãos. Você só pode reconhecer quem você é se você reconhecer o som de Deus para você, o som dessa trombeta, se você reconhecer a palavra de Deus. Como? Como reconhecer a criatura se não reconhece o Criador? É impossível, irmãos. Primeiro você precisa reconhecer o Criador. Primeiro você precisa reconhecer quem é o Criador de todas as coisas, quem que foi que te criou, quem é o dono desta alma que mora em você. Aí sim nós reconhecemos quem nós somos. Você primeiro precisa reconhecer aquele dia no Calvário, precisa reconhecer o que Ele fez por você. Aí você reconhece quem você é. Olha que coisa linda. Ele soube então e concluiu o que ele era e o que era para ele fazer. Depois de reconhecer a palavra de Deus, depois de reconhecer o que Deus falou para ele. Reconhecer o que ele era e o que era para fazer. Quando você reconhece a palavra de Deus, quando você reconhece o Criador, vamos repetir, você reconhece quem você é e reconhece também o que você tem que fazer.
Reconhece a sua missão. Ou você pensa que você veio a esta dimensão de uma forma aleatória? Não, nós não viemos aqui por um acaso, por uma explosão, algo explodiu e estamos aqui. É por um acaso estamos aqui. Tudo bem, pode ser que houve uma explosão, mas isso não foi por acaso. Você não está aqui simplesmente por acaso. Você está aqui com um propósito, E você só pode reconhecer quem você é e qual é o seu propósito depois que você reconhece a palavra de Deus, depois que você reconhece o Criador. Isso é forte. Isso é importante para nós. Isso é importante para começarmos bem o nosso dia. Assim ele não temeu o que qualquer um dizia. Irmãos, as coisas vão se encaixando, Vão se encaixando, a gente vai ficando repetitivo, mas é necessário. Quando você reconhece o Criador, quando você reconhece a palavra de Deus, quando você reconhece o sonido dessa trombeta, quando os seus ouvidos estão ajustados para isso, então você pode reconhecer quem você é, você pode reconhecer a sua missão, o seu propósito, e então você passa a não ter medo de nada. O que é não ter medo de nada? É ter fé firme, forte e inabalável. Quando você tem uma fé firme, você não tem que temer. Você não dá lugar à dúvida. Não, você não tem que ter medo de nada. Assim foi com Moisés. Ele não temeu o faraó. Ele não tinha que ter medo do faraó. Ele estava com a comissão de Deus. Ele sabia que era Deus, o Criador de todas as coisas, que estava enviando. Quem era faraó? Quem era esse faraó para me impedir de ir lá e fazer o que Deus está mandando para fazer? Não, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, foi Ele que me mandou. Então, nós não temos medo de nada quando nós reconhecemos. Moisés não tinha medo de nada. Ele não temeu, ele não ficou com medo. Ou qualquer pessoa dizia, ele não tinha medo do que o faraó dizia. Ele não estava envergonhado de sua mensagem. Irmãos, isso aqui dá pra gente ficar estacionado aqui por muitos dias, Aquele que reconhece a mensagem, a hora em que nós estamos vivendo, ele não é envergonhado da mensagem, ele reconheceu, foi Deus que mandou. Se você reconheceu que foi Deus que mandou, como ter vergonha de uma mensagem como essa? As irmãs não têm vergonha de ter o cabelo crescido, porque a palavra de Deus diz que as irmãs têm que ter o cabelo crescido. Foi Deus que mandou. As irmãs não querem se parecer com o mundo, porque elas reconheceram a palavra de Deus. As irmãs não têm vergonha de vestir vestes decentes, porque é a Bíblia que mandou, a palavra de Deus que mandou, e elas reconheceram isso. Os irmãos também da mesma forma. Meu Deus, isso é lindo demais, irmãos. Ele não estava envergonhado de sua mensagem. Embora uma mensagem simples, embora uma mensagem feita a facão, mas a gente não tem vergonha, porque a gente sabe quem é que usou esse facão. Embora cada sacerdote e cada faraó, cada autoridade discordasse dele, embora sua família discorde de você, embora as pessoas no seu trabalho, onde você vai, por onde você anda, embora todo mundo discorda de você, mas você está tão firme, a sua fé é tão inabalável, é tão firme, é tão forte, por reconhecer a palavra de Deus, que você não está nem ligando para estas coisas. Não, você tem certeza. Você está certo disso? Mas ele reconheceu quando ele viu aquela luz, aquela coluna de fogo pairando sobre aquele arbusto, e falou com ele a palavra que estava prometida para aquele dia. Disse: eu tenho te chamado para fazer isso, irmão. Cada cristão revelado, cada cristão chamado, ele ouve isto.
ele tem que ter sensibilidade espiritual para ouvir isso, para ouvir o que Moisés ouviu. Você tem que ter a sensibilidade para ouvir o que Moisés ouviu. Olha, eu tenho te chamado para fazer isso. Você consegue entender? Você consegue ouvir Deus te chamando, falando assim, ó, eu tenho te chamado para crer nesta mensagem, para crer na palavra de Deus. Eu tenho te chamado para isto. E não é eu que estou dizendo, não é qualquer pessoa que está dizendo, é Deus que está dizendo isso para você. E se você não tem essa sensibilidade, aí não adianta, né? Eu tenho te chamado para fazer isso. E ele não temeu as grandes ameaças do rei. E, irmãos, quando você reconhece isso, você não teme as ameaças das enfermidades. Você não teme os problemas no trabalho, você não teme as perseguições, você não teme. Temer por quê? Se é Deus que te mandou, se é Deus que te chamou. Ele não temeu as ameaças do rei. Ele desceu para trazer aquelas pessoas a um êxodo, como a palavra de Deus tinha prometido. Vendo a promessa vindicada, ele preparou as pessoas para o seu êxodo. Olha, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Tem que haver um preparo, irmãos. Tem que haver um preparo, e esse preparo está acontecendo diariamente. Tem que haver uma força sobrenatural, tem que haver um preparo. Esse preparo está acontecendo, né? Vendo a promessa vindicada, ele preparou as pessoas. A palavra de Deus prepara as pessoas para sair, para o êxodo, né? Quando ele viu a promessa de Deus vindicada, para todas as coisas que nós vamos fazer, tem que ter um preparo. Você vai fazer um bolo, você tem que preparar. Você vai ao trabalho, você tem que se preparar. Você vai à escola, você tem que preparar. Você vai à igreja, tem que se preparar. Você não vai de qualquer jeito. Para tudo que você vai fazer no natural ou no espiritual, tem que haver um preparo. Então ele preparou. Depois que você recebe, você passa a estar preparado. Você se prepara para a batalha, porque a batalha está viva. E nós precisamos estar preparados para isso, né? Que Deus nos ajude. Vendo a promessa vindicada, ele preparou as pessoas para o êxodo. A palavra de Deus nos prepara. Quando ele viu a promessa de Deus vindicada. Lembre-se, ele fugiu com sua teologia, ele fugiu com seu treinamento, quando ele viu a palavra de Deus manifestada. Ele a viu vindicada. Eu sou o que sou. Deus falando com ele. Então, ele não se importava com que ninguém ou que alguém dissesse para ele. Ele não temia o que Faraó poderia falar com ele. Ele não temia o que o restante deles. Ele só temia a Deus. Se Deus te deu essa comissão, irmão, você reconhece. Se Deus te deu essa comissão e você reconhece, então você perde todo o medo. Como já dissemos, você perde o medo da enfermidade, você perde o medo do resultado do exame e você se firma na palavra de Deus. Voltando ao começo, a sua fé é firme, forte e inabalável. Que Deus te abençoe com isso, que Deus mantenha esta fé em você. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor mantenha isto em nós, que o Senhor mantenha este Deus em nós, o Espírito Santo, e que nós possamos ser abençoados neste dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe mais uma vez.